Eu vou estar abordando alguns assuntos aqui sobre igreja, sobre homossexualidade, sobre outras religiões. A primeira é a questão por que nós pregamos o Evangelho para todas as pessoas, né? Algumas pessoas pensam assim, poxa, você fala mal da religião X, você fala porque aquela pessoa homossexual, por que o Evangelho vai de encontro com isso? Uma coisa que nós temos que lembrar é que o Espírito Santo, que é o Consolador, ele não vem sobre a vida de ninguém a não ser por meio de Jesus. Essa é a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça. Aqui nós temos uma mulher da religião islâmica, né? Ela crê ali no Alcorão, no Mohammed, né? No Maomé. Se essa pessoa aceita Jesus, como vai ser a vida dela com Cristo? Com certeza, tudo aquilo que ela aprendeu de bom, ela vai trazer com ela mesma. Ela vai ter o respeito à religião, mas só que ela vai encontrar uma pérola muito mais valiosa, que é uma revelação que não é dado em qualquer outro livro, a não ser a Bíblia. Da morte de Cristo, o motivo pelo qual o Filho unigênito de Deus veio ao mundo, né? Morrer pelos nossos pecados. E isso daí é a coisa mais importante. Agora, por que que as pessoas não aceitam isso? Por que os cristãos fazem esse tipo de pergunta que você vê aí na tela, e às vezes afronta outra religião, porque não tem conhecimento da situação. Não fomos nós que escolhemos o Evangelho. Foi Deus que escolheu se manifestar ao nosso coração, né? Não foi nós estávamos perdidos e fomos encontrados. É como se você fosse uma pessoa que estivesse na floresta, numa mata perdida, e um bombeiro foi lá e te achou, né? Então Deus nos encontrou. Só que há um momento na vida de cada pessoa, né? Então a pessoa está vivendo a religião dela islâmica, não que significa que ela, se ela morrer naquela religião, que ela vá para o inferno. Não existe isso, porque como é que Deus vai lançar no inferno, ele sendo justo juiz, uma pessoa que nem sequer ele se manifestou para ela? Então não bate essa. Como é que o índio vai para o inferno se nem sequer o evangelho se manifestou a ele? Tá? Então, a própria aceitação do coração, a quebra do coração de pedra é uma ação de Deus. É uma ação do Espírito Santo. Então, as pessoas não compreendem, as pessoas precisam entender isso. Por outro lado, eu estava debatendo uma questão sobre a homossexualidade, depois eu vou voltar nesse texto aqui. Não, vou voltar nesse texto aqui primeiro. Um exemplo dessa questão aqui. Cornélio, por exemplo. Pedro vai à casa de Cornélio. Cornélio era um cara que temia a Deus. Ou seja, se ele morre naquela condição, ele não iria para o inferno. Ele era um homem temente a Deus, mesmo sem ter religião, mesmo sem conhecer o cristianismo. Mas aprove a Deus revelar-lhe o Espírito Santo. Então, no momento que Pedro vai lá na casa dele, ele recebe o Espírito Santo antes mesmo do batismo nas águas. Então Pedro diz, eu não podia negar o batismo, por quê? Porque Deus deu o maior batismo a ele, que foi o do Espírito Santo. Então, quando ele teve que dar satisfação para os outros discípulos, foi isso que acontece. Na questão da homossexualidade, para a gente fechar essa situação, algumas igrejas levantam uma bandeira de que nos textos antigos, primeiro falando da Septuaginta, que é um texto que a Igreja Católica guarda, mas vamos para o Novo Testamento, quando Paulo repreende os romanos, lá em Romanos 1:26, que ele fala da homossexualidade. E algumas igrejas de homossexuais dizem que ele está falando da prostituição. Já havia um texto no Antigo Testamento que diz, com o homem não te deitará como se fosse mulher, porque isso é abominação. Algumas pessoas dizem, não, esse texto está sendo dito só para os judeus, você não é judeu. Negativo. O texto é dito para um ser humano, não é questão de nacionalidade ali, é questão de humanidade. Ele está sendo dito de um homem, não pode se deitar com outro homem, né, como se fosse mulher, porque é abominável. Ou seja, uma coisa que é abominável para os judeus vai ser para qualquer outra pessoa do mundo. Ou Deus faz acepção de pessoas agora? Aí tá, eles tentam jogar aí nesse texto. Aí vamos para Romanos. Paulo repreendendo os romanos, ele diz claramente que o contato sexual, semelhantemente, né, falando dos homossexuais homens e falando dos homossexuais mulheres, semelhantemente, mulheres se inflamaram com mulheres cometendo torpeza, indo contra a natureza. Contrário à natureza, ou seja, há uma questão natural. Se você vê a anatomia do corpo,
você entende o que é órgão sexual e o que não é órgão sexual, o que faz parte do aparelho digestivo. Então, a natureza já demonstra que aquela sexualidade, por mais que as pessoas façam, não está inclusa dentro do que é normal, do que é comum, tá? Então, ali é uma repreensão a essa coisa. Mas só que a pessoa quer viver a fé mantendo a homossexualidade. Ela pode fazer isso? É direito de qualquer um. Se a pessoa quer abrir uma igreja homossexual, é direito dela. Eu não tenho o direito de falar, não faça isso. Não, não, cada pessoa está vivendo nas suas questões. Por exemplo, o homossexual, ele alguns brigam contra o próprio conceito do seu sentimento, e outros não, outros se aceitam. Mas tem uns que brigam contra o conceito dos seus sentimentos, que não queriam ser dessa forma, né? Não queriam ser homossexuais, né? Não desejariam ser. Nessa questão, muitas vezes a gente não entende por que é homossexual. Então, a questão o Espírito Santo pode vir ou não sobre a vida de uma pessoa homossexual? Será que o Espírito Santo vai habitar em uma pessoa homossexual? Será que o Espírito Santo vai habitar em uma pessoa de outra religião que não seja por meio de Cristo? Essas são as duas questões. Eu não creio que habite. Eu não creio. Eu creio que primeiro haja uma transformação para depois a habitação do Espírito Santo. Então a questão as pessoas podem seguir o ritmo de vida que querem, ou até que acham que é certo, ou que não sabem que há o outro lado certo, podem, mas elas não vão receber o Espírito Santo. É o que eu acredito, mas se alguém tiver uma opinião contrária, pode também relatar aí nos comentários. Mas é o que eu acredito, porque o Espírito Santo, quando ele vem, ele faz uma transformação, porque ele nos convence da verdade. Entendeu? Ele ora, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele é ouvido por Deus. Se Paulo fala que aquilo não é natural, com certeza vai ter transformação na vida da pessoa, para que o Espírito Santo possa habitar. Essa é a minha forma de crer. Ninguém é obrigado a crer como eu creio, né? Baseado aqui nas escrituras, como eu entendo. Ninguém é obrigado a crer. O que acontece hoje é que as pessoas acham que as outras têm que ser obrigadas a acreditar no que elas acreditam, sendo que isso não funciona. O Jesus não disse isso. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, anunciar. Ele não disse para você convencer a pessoa da sua religião, né? Porque isso daí não é papel do cristão. Você pode argumentar, defender sua fé, e a minha defesa é essa: não tem como receber o Espírito Santo, que é uma coisa a coisa mais importante, porque é a necessidade do homem ter o Espírito Santo, por ele não saber orar como convém, por ele necessitar de forças, né? E só o Espírito Santo é ouvido em suas forças, por ele necessitar de sabedoria a nível espiritual também. Por quê? Porque uma pessoa que a Bíblia fala que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Quando ele fala o homem natural, pode ser pessoas que são advogados, PhDs, pode ser pessoas de qualquer formação, porque o conceito não, na verdade, esse texto diz não aceita, não entende, pode ser não aceita as coisas espirituais. Ela não consegue ter essas coisas espirituais. Por quê? Colossenses 1,13 fala que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o Filho, para o reino do Filho. Há uma questão espiritual envolvendo. O Paulo diz que Satanás cegou os entendimentos dos incrédulos. Quando ele fala do incrédulo, fala daqueles que não acreditam ainda, tá? Aqueles que ainda não receberam a revelação da palavra. Então, cegou, ou seja, não há um poder superior sobre a mentalidade daquela pessoa. Há um poder superior sobre aquela questão. Então, a ponto de Deus ter que tirar a gente do império das trevas, tem que nos livrar, né? E nos transportar para o reino do Filho, para que nós recebamos esse conhecimento. Então, no mundo espiritual, não sabemos como funciona isso. A marca do selo do Espírito Santo, nós não sabemos como funciona. Nós sabemos que a partir daquele momento, as revelações de Deus vêm. Você vê a simplicidade que Jesus vinha. Jesus, ele estava como representante aqui, como se ele fosse o Espírito Santo, só que ele é maior que o Espírito Santo. Estava na terra ensinando, e os simples recebiam conhecimento, enquanto os doutores não recebiam aquele conhecimento.
Entende? E os que mais tinham a revelação total na hora ali eram os que Jesus interpretava as parábolas, que eram os discípulos. Aqueles que pelo qual Jesus usou para que transmitisse todas essas mensagens da Bíblia para nós, do Novo Testamento. Então eles recebiam a revelação e os outros recebiam por parábola. Aqueles entendiam, eu acredito que cada um entendia o que Jesus estava pregando no coração, tá? E porque existe uma questão que às vezes a pessoa, Deus ele não está preso ao espaço e tempo, né? Ele não está preso a nenhuma questão. Ele pode fazer com que uma pessoa compreenda na dimensão do entendimento dela. Então, às vezes você prega uma mensagem na igreja e muita gente não tem nível de conhecimento, não tem nem estudo, mas ela começa a receber de Deus o que ela precisa receber na medida do conhecimento que ela tem. Deus tem capacidade de fazer isso, de fazer a pessoa entender, mesmo que ela não tenha conhecimento algum, tá? Isso daí se você pode ver na questão lá quando o Espírito Santo desce como língua de fogo, né? E as pessoas elas estão adorando a Deus em línguas e cada pessoa compreendia na sua própria língua. Ou seja, o poder de Deus estava manifestando algo ali sobrenatural. E isso acontece muitas vezes quando Deus quer levar uma mensagem ao coração de alguém, tá? Então é surpreendente. Então na questão aí, quando você fala isso, essas questões, a pessoa que é homossexual acha que a gente está tentando converter, acha que a gente está tentando atrapalhar, sabe? Não é isso, gente, não é isso. É a forma que nós entendemos a Bíblia. Ninguém é obrigado a entender igual, ninguém é obrigado a aceitar, tá? Você não vai odiar uma pessoa porque ela segue outra religião ou porque ela é homossexual. Isso não existe. O Evangelho é a pregação do amor, do respeito. Na questão do islamismo, é uma coisa meio complicada. Por quê? Porque nós temos pouco entendimento, pouco relacionamento com esse tipo de religião. Então, todos os conceitos. Como que o brasileiro pensa? O brasileiro pensa que é tudo que pode existir também pessoas que estão ali bem boazinhas, né? Isso tudo para atrapalhar a religião deles. E daqui a pouco a pessoa se explode. Pum. Os radicais estão disfarçados no meio do. Mas isso pode acontecer em qualquer religião, tá? Não é só do islamismo, não. Agora, quanto ao comportamento de uma pessoa islâmica, às vezes é melhor. Tá mais bonito o comportamento do que o dos cristãos aqui no Brasil, tá? Então, não é porque a pessoa está seguindo uma religião que ela vai ser uma pessoa ruim, tá? Ela está vivendo da verdade dela, tá? Contra o amor não existe lei, entenda isso. Não existe lei, como Paulo diz, acerca dessas coisas não há lei. Quando ele fala de bondade, de temperança, quando ele fala dos frutos do Espírito Santo, não existe lei contra essas coisas. Então, a pessoa que pratica, ela está adorando a Deus. Jesus mesmo falou, são os que o buscam em espírito e em verdade. Sabe? Às vezes a pessoa está adorando ao Deus com o nome lá, o nome do Deus deles, né? De Allah, né? É o mesmo Deus que eles estão adorando que o nosso. Só que da forma deles, da forma que eles receberam a revelação, né? Como aquela mulher lá do poço que ia pegar água, ela recebeu uma instrução da nacionalidade dela, no lugar onde ela morava, no país onde ela morava, recebia a revelação daquela forma. Então Jesus foi lá e falou, não, a salvação vem dos judeus. Jesus realmente confrontou um pouquinho com ela, mas Jesus estava se mostrando para ela como o próprio Messias ali, tá? Então, Jesus quis se revelar para ela, mas podia ter deixado ela ir embora. Mas quis estar lá para se revelar, para levar a mensagem por outro lado, né? Ou seja, muita gente do Islã, Jesus vai alcançar eles também, tá? Jesus vai alcançar eles e eles vão. Por que eles não podem abraçar Jesus Cristo, o conhecimento, e às vezes abrir mão de todos os conceitos que eles aprenderam errado? Eu sei que tem algumas coisas certas, mas muitas coisas erradas. Todos os conceitos, por que eles não podem deixar para trás e abraçar Jesus Cristo? Eles podem.
Eles podem, porque a transformação é feita. Você não largou aí o mundo, o forró, o pagode, que era pior do que se você estivesse vivendo a fé islâmica. Tipo assim, a fé islâmica, as pessoas fazem o bem, as pessoas praticam o certo, as pessoas têm um conceito de caráter. E aqui no mundo você tem um conceito de mau caráter, de adultério, das próprias músicas, assim, traição, sofrimento, e passar a perna no outro, e largar você, e voltar pra casa de massagem, né? Então você tava pior. Entendo que você tava pior do que a pessoa que está praticando a fé. Então, as pessoas se esquecem disso. Então, tem que ser mais liberal no conversar, no entendimento, raciocinar mais, tá? Então, a nossa questão é de pregar o evangelho a tempo e fora de tempo é por quê? Porque o Espírito Santo, né, não tem como vir de outra forma, de outro livro, a não ser por meio de Jesus Cristo, a não ser por meio da Bíblia.